Bom, nós já estamos de volta com o nosso programa e o assunto agora é restauração de livros, um processo artesanal, desafiador, que é, de fato, para quem realmente tem paixão por literatura. E o meu convidado é um apaixonado pela leitura, ele tem mais de 10 mil livros em casa e muitos desses livros são comprados em sebos aqui na cidade, cidades vizinhas e também na internet. Então agora nós vamos ver o resultado do restauro de alguns desses livros. São raridades, ele lê por diversas vezes, tem o orgulho de tê-los na estante e como alguns estão realmente no estado bem avançado de decomposição, né? Podemos assim dizer, de deterioração realmente de capa, contra capa, encadernação, ele conseguiu boas soluções. Então o José Cardoso Lobo é o meu convidado para falar desse universo interessante do restauro de livros, não é isso? Olá, Antônio, tudo bom? Nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre restauração de livros e é uma arte que eu aprendi ao longo dos anos trabalhando com isso. Eu sempre gostei de livros. Às vezes a gente compra um livro e o livro tem um certo valor e o livro às vezes se encontra numa situação como essa aqui. Eu sou apaixonado pela Segunda Guerra Mundial, então tenho muitos livros da Segunda Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra, e às vezes a gente nem consegue ler um livro como esse, porque antigamente os livros não eram comprados abertos. Você tinha que, com uma espátula, abrir folha por folha. Então essa parte aqui, ela fica dessa maneira. Você tem que raspar ela para ela ficar lisa de novo e aproveitar a capa, colocando uma encadernação em capa dura. Ele está realmente, esse aqui, né? Como exemplo, vamos colocar aqui para o pessoal poder ver. Olha só o estado que está o livro. Esse livro foi comprado quando por você? Para que as pessoas tenham noção. Já tem bastante tempo. Eu não tenho noção. Esse aqui é a mesma coisa, ó. A mesma situação. Até porque você descobriu essa paixão por literatura ainda na infância. Então, quer dizer, tem livros que estão desde a sua infância lá na sua biblioteca. Há muitos anos, Realmente eu comecei a ler com 3 anos. Olha isso, gente. Com 14 anos eu tinha lido uns 2, 3 mil livros. Então, sempre gostei de ler. Hoje eu tenho uma quantidade muito grande de livros antigos. E sempre gostei disso. É um hobby que eu tenho e que me dá uma satisfação muito grande. E já me deu emprego, já me deu dinheiro, muita coisa em cima disso aí. Que legal. Bem, temos aqui alguns objetos, até porque ele criou a logística que ele utiliza nesse processo de restauro. Então ele vai nos mostrar um pouquinho do segredo. Vamos lá. O livro, eu costumo preservar ele, certo? Por quê? Eu uso uma técnica que não destrói o livro. Porque muitas vezes as pessoas fazem uma costura, eu já preservo ele de uma maneira mais satisfatória. O miolo do livro, ele primeiro é colado com duas páginas aqui, ó, 2 folhas desse papel mais fino. Depois são 2 folhas de um papel mais grosso. E a lombada dele é limpa. Essa aqui é a primeira fase do trabalho. Depois, isso aqui, essa parte aqui, vai ser raspada. Isso aqui vai ser raspada para ficar lisinho, da maneira como a gente vê o livro na livraria, porque é exatamente essa parte aqui que foi arrancada foi cortada, né, para abrir o livro para você poder ler. Não, agora aqui já dá para ver uma nítida diferença, olha só, da qualidade do trabalho. Você já vê que aquele livro que estava naquele estado que a gente mostrou primeiro, né, olha só, já está bem mais bonito, realmente. Essa capa, a capa do livro, eu costumo colocar aqui dentro, ó. Certo. Ele vai aqui dentro, preservar essa memória. Vai ser colado aqui, vai ficar aqui dentro preservado. Certo. Depois que a gente fez aquilo ali, eu colo essa tela. Observe que esse livro aqui, ó, ele já foi raspado aqui. Isso aqui já foi colocado numa prensa e é raspado, tá? Para ficar liso. Você vê que aqui, na verdade, são 2 volumes de um livro. Eu não terminei de raspar para exatamente mostrar que são 2 volumes. Eles eram, inclusive, de tamanhos diferentes. Haviam diferenças de tamanho. Aqui eu acertei mais ou menos o tamanho dele. Sim, dá para ver a junção. Não terminei só exatamente para mostrar isso.
Aqui a gente cola uma tela para fazer tapeçaria. É uma coisa que eu uso há pouco tempo, tipo, é uma tela realmente para você fazer tapeçaria que reforça a lombada do livro. Então o livro aqui, ele fica bem reforçado, tá? Olha só que interessante, gente, olha só aqui no detalhe. Para que nós possamos ter esse resultado desse estágio aqui, quanto tempo de trabalho? Não, isso aí é rápido, 1 hora, meia hora a gente consegue fazer isso. É porque eu faço em grande quantidade. Eu pego 30 livros e faço uma fase de cada vez. Entendeu? Normalmente eu encaderno 1 livro por dia. Já virou uma linha de produção. Normalmente eu encaderno 1 livro por dia. Mas é só para mim, eu não faço trabalho para outras pessoas. Não, um trabalho particular. Só dentro da minha biblioteca que eu faço isso. Próxima etapa. Deixa eu tirar aqui. Agora a gente tem aqui o plástico que a gente usa como capa do livro, certo? Isso aqui é chamado crepel. Um lado é papel e o outro lado é plástico, tá? A gente corta as capas do livro no tamanho exato, no tamanho certo, porque ele aqui, ó, ele é da largura do livro e deixando passar um pouco para fazer, tá? Esse pedaço aqui que sobra do livro. Então são 2 capas e a lombada aqui, ó, é o tamanho da lombada, que são as 2 capas e mais o livro e mais um pedacinho que eu deixo para fazer uma quinazinha, tá? É que eu estou num processo de montagem, de fato, uma linha de produção. Exatamente. Aí a gente tem as 2 capas e a lombada, tá? Depois de feito isso, eu coloco um papel aqui, que é mais fino, colo a lombada e viro ao contrário e colo esses 2 aqui. Com a distância de mais ou menos 3 a 4 milímetros, dependendo do livro, mas mais ou menos 3 a 4 milímetros. Certo. Tá? E aí você vai montar a capa. Vai colar o crepel aqui e vai montar a capa. E colocar na prensa. Ok? Basicamente vai ficar isso aqui, ó. Normalmente que as pessoas fazem isso. Dá um espaço aqui de 3 milímetros. Sim. Tá? Ó. Vai fazer isso aqui. Tá? E o livro vai entrar aqui e as 2 capas vão se fechar. Só que eu uso esse papel para dar um reforço na lombada. Ok? E temos o resultado final que é incrível. Mostre pra gente. O resultado final? Sim. É a grande curiosidade que o resultado final é esse aqui. Básica, esse aqui é um livro comum que eu encadernei, mas ele fica mais ou menos isso aqui. Olha só que interessante, gente. Ó, impecável. Esse aqui é um livro bem antigo, acho que é de 40, por aí. Aqui. Sim. Então é um livro que está bem conservado, o papel dele não é tão bom. E que agora vai ganhar uma super vida útil, no mesmo depois do restauro. Agora ele... Você vê que aqui, ó, ele foi lixado. Tá? Ele foi raspado aqui para ficar com aspecto melhor do que aquele, até não ficar cheio de poeira, né? Agora, aquela coisa, é todo um processo afetivo. Você tem que ter realmente muito carinho Lógico. pelas obras que você tem no seu acervo, porque você sabe a importância de tudo que cada uma delas é capaz de revelar. Eu acho que hoje o nosso encontro aqui, mais do que uma aula de artesanato, uma aula de explicação do processo de restauração, é a realidade de quem é apaixonado por leitura, né? Em tempos nos quais a tecnologia ocupa tanto o espaço da vida das pessoas, principalmente das crianças, né? Olha só que maravilha. Quem descobriu a paixão da leitura com 3 anos de idade hoje tem esse acervo maravilhoso e conserva. Com certeza, em breve nos vemos em mais um encontro falando sobre isso. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Antônio, obrigado pelas suas palavras. É isso, olha, e nós vamos ficando por aqui, agradecendo o seu carinho de sempre, a sua audiência. Nos vemos aqui todos os dias com assuntos diferentes, com assuntos variados, num programa feito especialmente para você, para levar um entretenimento de qualidade para você. Até a próxima.